Samuel se aproximou de Saul com a autoridade que vinha do alto e não de si mesmo. Ele não falava por conta própria, mas como mensageiro de um decreto que vinha direto do trono celestial. Lembrou a Saul do dia em que Deus o separou diante de todos, quando o óleo escorreu sobre sua cabeça como símbolo de que ele havia sido escolhido para governar o povo de Israel. Aquela unção não era um troféu, mas uma responsabilidade. Era o selo visível de uma aliança que exigia obediência absoluta. Samuel não estava ali para negociar, e sim para transmitir uma ordem direta. Era hora de ajustar contas com uma nação inteira. Amaleque não havia esquecido o que fizera quando Israel saiu do Egito. E Deus também não. A sentença estava decretada. Tudo devia ser eliminado. Nada, absolutamente nada, deveria ser poupado. Nem pessoas, nem animais. Nem o mais forte dos guerreiros, nem o mais frágil dos recém-nascidos. Até o gado deveria ser cortado do meio do povo como prova de fidelidade à ordem divina. A missão era clara, direta e sem margem para interpretação pessoal. Saul reuniu seus homens com eficiência. Um exército de milhares marchou sob seu comando, determinado a cumprir o que fora ordenado. Eles partiram rumo a Telaim, e de lá desceram para o vale onde os amalequitas estavam acampados. Mas antes da investida, Saul tomou uma atitude estratégica e diplomática. Enviou uma mensagem aos queneus. Eles estavam misturados ao povo que seria alvo do juízo, mas eram diferentes. Tinham demonstrado bondade a Israel quando os hebreus peregrinavam pelo deserto. Saul os avisou com clareza. Se não saíssem dali, seriam destruídos junto com os outros. Os queneus ouviram o aviso, pegaram seus pertences e se afastaram rapidamente do perigo iminente. Então, com o caminho livre, Saul atacou. Avançou de Avilá até Sur, estendendo sua força militar até a fronteira do Egito. Foi uma ofensiva ampla e impiedosa, como Deus havia determinado. No entanto, algo começou a se distorcer no meio da obediência. Apesar da ordem ser explícita, Saul decidiu capturar vivo Agag, o rei dos amalequitas. Além disso, ele e seus soldados pouparam os melhores animais. As ovelhas mais saudáveis, os bois mais robustos e tudo que parecia ser valioso aos seus olhos. Apenas o que era fraco, doente ou sem utilidade foi destruído. O que era desprezado por eles foi desprezado também diante da espada. Mas aquilo que possuía brilho aos olhos humanos foi guardado, como se Deus não tivesse sido claro o bastante. Foi aí que o céu se moveu. O Senhor falou com Samuel de forma direta e dolorosa. Disse que lamentava ter colocado Saul como rei, pois mais uma vez ele se recusara a obedecer. Passou a noite inteira em oração, gemendo em espírito, buscando uma resposta, ou talvez uma esperança, para aquilo que parecia já decidido. Na manhã seguinte, Samuel saiu cedo para encontrar Saul. Pelo caminho, foi informado de que o rei havia erguido um monumento para si mesmo no Monte Carmelo, como se quisesse eternizar a própria glória antes de enfrentar o profeta. Depois disso, seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o recebeu com entusiasmo, como se tudo estivesse em perfeita ordem. Declarou com alegria que havia cumprido a ordem do Senhor. Mas Samuel, com olhos que viam além das palavras, questionou: E esses sons que escuto? Por que ouço o balido das ovelhas e o mugido dos bois? Saul tentou justificar. Disse que o povo havia poupado os melhores animais para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. O restante, segundo ele, havia sido destruído. Mas aquela explicação, por mais piedosa que parecesse, não convencia o profeta. Samuel o interrompeu com autoridade. Pediu silêncio. Disse que tinha algo a dizer, algo que ouvira diretamente de Deus durante a noite anterior. Samuel então falou com firmeza. Lembrou a Saul que no passado ele não tinha valor nem reconhecimento diante dos homens, mas mesmo assim
Deus o levantou para reinar sobre Israel. Relembrou a missão clara que havia sido dada: eliminar completamente os amalequitas sem exceção. Samuel queria saber por que, então, Saul havia decidido fazer diferente. Por que se apressara em pegar o que os amalequitas tinham, agindo como se as instruções de Deus fossem apenas sugestões? Saul tentou se defender mais uma vez. Disse que havia obedecido, que havia matado o povo e capturado Agag. Alegou que os soldados, e não ele, haviam decidido preservar os melhores animais para sacrificá-los. Samuel, com o coração pesado, respondeu com uma das frases mais marcantes de toda a história de Israel: obedecer é melhor do que sacrificar. Ele explicou que o Senhor se agrada mais da obediência do que de rituais, que o culto sem submissão é vazio, que rebelião é como feitiçaria e teimosia é como idolatria. Se essa mensagem te confrontou, não ignore o chamado. Há momentos em que Deus não está pedindo explicações, mas obediência. A história de Saul nos ensina que até a mais bela intenção pode ser uma tragédia se for diferente da vontade de Deus. Então, se isso falou com você, se de alguma forma esse alerta te acordou espiritualmente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos agora. Seja um instrumento para levar essa verdade a outros corações. Não guarde só para você o que o céu está gritando. Clique no botão de compartilhar, envie nos grupos, publique nos stories, porque essa palavra não pode parar em você. E se você sente que precisa caminhar mais fundo nessa verdade, se inscreve agora no canal, ativa o sino e vem com a gente. Aqui a gente expõe a Bíblia como ela é, sem filtro, sem medo, sem adorno humano. Se você valoriza a verdade acima do conforto, aqui é o seu lugar. Não adie mais.